Alô, alô. Boa noite, irmãos, irmãs, amigos aqui presentes. Um prazer estar com vocês aqui, nessa oportunidade, conhecendo a Casa de Oração de Santa Vitória. Os irmãos a gente já conhecia de outros lugares, mas conhecendo onde vocês se reúnem aqui e podendo encontrar não só irmãos da localidade, mas outros de Ituiutaba, que estão aqui também junto conosco. Nós agradecemos a Deus a oportunidade que Ele nos tem dado. Gostamos muito de tratar esse tema que nos foi proposto, reunião da família. E sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para todos, mas especialmente para você que está nos visitando. Nós temos visto nos últimos dias um ataque enorme, não surpreendente, porque o diabo quer destruir as obras de Deus. E a família é obra de Deus, é criação de Deus. Não foi uma igreja, não foi uma instituição religiosa que criou a família, não foi um seminário, um pastor, um padre, não. Quem criou a família foi Deus. Deus é instituição divina. Antes de Deus criar a igreja de Cristo, antes de Deus criar um povo, estabelecer um povo aqui na terra, para ser o seu povo cumpridor dos seus propósitos, antes de tudo isso, Deus criou a família. E Deus compôs a família por um homem e uma mulher. Preste bem atenção nisso. Dias passados nós não precisávamos enfatizar isso, mas hoje é preciso enfatizar que o núcleo de uma família foi nos planos de Deus, é dos planos de Deus e será nos planos de Deus. Um homem unindo-se a uma mulher, ok? Deus criou Adão e Eva. O relato da palavra de Deus coloca estas verdades diante de nós. Deus não criou Adão e Ivo. Deus não criou Ada e Eva. Deus não criou um homem para se unir a várias mulheres, nem uma mulher para se unir a vários homens. E eu poderia falar outras opções que os homens têm criado. Aberrações. O propósito de Deus é criar um núcleo familiar, composto por homem, mulher, uma. E esses dois juntos, formando o núcleo de uma família. E depois, Deus pode acrescentar, de acordo com o plano dele, a vontade dele, filhos a este casal. E como a Bíblia diz, filhos são herança do Senhor. E quando nós recebemos isso, nós encaramos como herança. Quem é que não gosta de receber uma herança? Então, é bênção de Deus. Eu queria que nós voltássemos os nossos pensamentos nesta noite para exatamente o que Deus disse quando criou o primeiro núcleo familiar. Então vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Enquanto vocês estão procurando aí, eu vou dizer para vocês, eu citei algumas opções que os homens têm criado para a família. E eu quero que vocês notem que essas opções só apareceram por causa de uma coisa. Deus criou o homem no capítulo 1. Aliás, Deus criou toda a criação, fez no capítulo 1, é relatado de Gênesis. E no capítulo 2, com mais detalhes, o homem e a mulher. Você tem detalhes da criação, como é que Deus criou o homem, como é que Deus criou a mulher. No capítulo 1 apenas é mencionado, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Mas no capítulo 2 ele dá mais detalhes de como eles foram criados. Agora no capítulo 3, aconteceu uma coisa que estragou toda a criação de Deus. Corrompeu toda a criação de Deus. Sabe o que é? Pecado. A queda do homem. E ela é chamada de a queda porque o homem foi colocado num patamar de santidade e pureza semelhante a Deus. Mas o pecado fez o homem cair lá embaixo. E essas opções que hoje têm aparecido de família são consequência do pecado ter aparecido
e estragado a bela criação de Deus, infelizmente. Mas quero dizer uma coisa para você também. Deus pode restituir o que Ele criou. E Ele quer, ainda é o propósito dEle, que famílias sejam constituídas por um homem e uma mulher. É o plano dEle. O plano dEle não mudou com o pecado. O pecado mudou a cabeça do homem. O pecado mudou os propósitos do homem. O pecado desalinhou a vontade do homem da vontade de Deus. Mas não mudou os planos de Deus. Os planos de Deus continuam sendo família formada por um homem e uma mulher. E depois de Deus criar os dois, olha o que Deus disse. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vou ler de novo. Deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Poucas palavras, mas profundas. Revelam, como eu já disse, o plano de Deus naquela ocasião. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus imutável, então o seu plano continua sendo o mesmo nos dias de hoje, não muda. Agora, imaginem a cena. Deus faz um boneco de barro, com o formato de um homem. Nenhum animal que ele tinha criado tinha esse formato, tinha essa aparência. Ele sopra nas narinas daquele boneco o fôlego de vida, e aquele boneco passa a ser uma pessoa viva, um ser humano vivo, homem, Adão. Como ele foi criado da terra, ele recebe esse nome, Adam. E Adam significa da terra. É exatamente o significado do nome. Ele diz a procedência dele, de onde ele veio. Deus poderia ter feito um outro boneco de barro, com a forma, a aparência da mulher, soprado nas narinas dela, daquele boneco, o fôlego de vida, e tornado uma mulher. Podia ou não podia? Perfeitamente. Perfeitamente. Mas ele não fez. E a maneira como ele criou a mulher é muito sugestiva para nós. Ele fez o homem dormir. E depois que o homem dormiu, foi a primeira anestesia feita aqui na terra. Ele fez o homem dormir. E fez a primeira cirurgia aqui na terra. Ele tirou uma costela do homem e transformou aquela costela na mulher. Deixe-me dizer uma coisa, nós cremos exatamente como foi o relato bíblico feito, que foi essa maneira que Deus criou. E por várias razões. Sabe onde fica a costela? Não sabe? Sabe que a costela fica do lado do coração, não sabe? Sabe o que Deus estava querendo dizer para esse homem? Ame a sua companheira. Ela saiu daqui, do lado do coração. Do lado do coração. Se fosse um outro boneco criado por Deus, não haveria tanta ligação entre os dois, mas já que ela saiu do lado do coração dele, Deus disse, Adão, presta atenção, ame essa mulher. Mas essa costela também fica debaixo do braço, não é? E sabe o que Deus quis dizer para Adão? Põe o braço em volta dela, proteja essa mulher. Deus já tinha deixado o homem no jardim do Éden com a obrigação de cultivar, guardar, proteger o jardim do Éden. E nós perguntamos, proteger do quê? Não tinha ladrão? Não precisava proteger. Mas Deus já tinha colocado no homem a ideia de que ele é o protetor. E quando Deus tira aqui um osso do lado do coração e debaixo do braço, Deus está falando, você tem que proteger essa mulher,
que eu estou te entregando. E quando Deus entrega essa mulher para Adão, diz o verso 23, disse o homem, não está na Bíblia, mas eu vou colocar por minha conta. Disse o homem, esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Sabe o que eu quis dizer com esse sentimento de, Senhor, o Senhor não podia ter feito coisa melhor para mim. O Senhor não podia ter me dado alguém melhor do que essa varoa, para eu amar, para eu proteger, é dádiva do Senhor. E agora estão os dois ali, e Deus fez também a primeira cerimônia de casamento aqui da terra. Ele foi o celebrante, Adão e Eva, o primeiro casal, unido, formado, criado e unido por Deus. E aí Deus dá essa ordem para eles. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa eu fazer uma pergunta. Adão precisava deixar seu pai e a sua mãe para unir-se à sua mulher? Eva nunca teve sogra e sogro. Eva também não precisava deixar a sua mãe e o seu pai para unir-se ao seu marido. Adão nunca teve sogra. Mas sabe de uma coisa? Eu e vocês, nós tivemos sogras. E essas palavras não foram ditas para Adão e Eva, mas foram ditas para nós. E há uma lição muito importante aqui. Porque se nós quisermos experimentar a verdadeira unidade no casamento, antes de estabelecer essa unidade, um vínculo anterior deve ser cortado. Agora vocês vão entender as minhas palavras. Né? Eu não estou querendo dizer, porque a Bíblia não diz isso, que antes do jovem casar, da jovem casar, agora eles devem esquecer o pai e a mãe e nunca mais se reportar a eles. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. E sabe até quando filhos devem honra ao pai e à mãe? Em vida e mesmo depois da morte. Filhos devem continuar honrando pai e mãe. Eu não estou perguntando o que seu pai e a sua mãe fizeram de certo ou de errado, porque a Bíblia também não diz isso. Mas diz, filhos, honrem pai e mãe, independente do que os seus pais e as suas mães fizeram. Mas eu quero chamar a atenção que o versículo fala, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. E agora os dois, eram dois, antes desta cerimônia. Mas quando Deus os une, Deus diz, agora vocês devem ser um. E eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. Como é possível que um casal experimente a verdadeira união que Deus promove? Para que, de fato, efetivamente, no viver diário, os dois sejam um. Bem, vocês acabaram de ler esse versículo, é a primeira vez que ele aparece na Bíblia. Se ele aparecesse uma vez só, nós diríamos, ok, já é importante, Deus está dizendo uma vez. Aliás, ele precisa dizer duas vezes qual é a sua vontade para nós obedecermos? Ele disse uma vez, tinha que valer o ditado, Deus falou, a água parou. Vocês sabem quantas vezes aparece esse versículo na Bíblia? Se aparecesse duas vezes, nós diríamos, bom, Deus falou uma vez e agora Deus está enfatizando. Ok? Se aparecesse três vezes, nós diríamos, opa, deve ser alguma coisa importante, porque Deus falou, Ele enfatizou e
Repetiu novamente. Se aparecesse 4 vezes, o que você diria? Oh, para aí que esse negócio é importante mesmo. Mas para resumir a história, esse versículo aparece 5 vezes na Bíblia. O que vocês acham? É importante ou não? É importante que os casais experimentem a unidade, os dois tornarem-se um ou não. Não é uma sugestão que a palavra de Deus dá. Não é Deus dizendo, olha, vai ser melhor para vocês se o Eliezer e a Tainá experimentarem a unidade. Não, é verdade que é melhor. Mas Deus não está sugerindo, Deus não está dando uma opinião. Ele está dando o plano dele, o propósito dele. E quando o homem e a mulher conseguirem viver desta forma, obviamente, serão felizes, porque alcançarão o plano de Deus para o casamento. O mundo que nós estamos vivendo, como é diferente. Vocês talvez conheçam casais que cada um mora numa casa, cada um tem uma vida, cada um tem uma conta bancária, cada um tem o seu serviço. O marido nem sabe muitas vezes onde a mulher trabalha, mas cada um quer ter a sua independência. Deixe-me dizer uma coisa, com o casamento, nós somos dependentes só de Deus. E um do outro. E um do outro. Mas eu quero independência. Ok, então permaneça solteiro. E aí, um vai ser um. Mas se 2 querem ser um, você pode experimentar a delícia que é a vontade de Deus cumprindo-se no nosso casamento. Eu quero analisar com vocês na primeira parte os outros versículos, os outros trechos onde esse versículo aparece. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Agora não se esqueça uma coisa, Gênesis 2:24 aconteceu antes do pecado entrar nesse mundo, ok? E os outros 4 trechos vocês vão ver, eles foram escritos depois que o pecado entrou. E vocês vão notar uma diferença muito grande, do antes do pecado para o depois do pecado. E vocês vão perceber as tentativas de Satanás de quebrar a unidade do casamento, para a alegria dele, do diabo, que é o inimigo de Deus e também o nosso inimigo, casais não experimentem esse plano maravilhoso de Deus que é a união. Mateus capítulo 19, verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta que foi feita ao Senhor Jesus. Em vez de pedirem conselho para o Senhor, para como manter a união, a pergunta deles foi referente à separação. E eles ainda acrescentaram, por qualquer motivo. Não é isso que nós estamos vendo hoje? Não é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias? Separações por briguinhas, ao invés de sentarem como adultos responsáveis, racionais, conversando, analisando e tentando resolver os problemas, qualquer coisa é motivo para casais se separarem. Bom, isso não é novidade. Na época de Jesus, a pergunta deles já foi nesse sentido. Mas olha a resposta do Senhor, verso 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E quando o Senhor Jesus responde esta pergunta, ele estava querendo apresentar para os judeus o quê? Uma coisa nova? Não. Onde é que estava escrito? Desde o princípio que o Criador havia feito homem e mulher. Lá no livro de Gênesis, nós acabamos de ler. E para quem o Senhor Jesus estava dando essa resposta? Para os judeus. E sabe de uma coisa? Eles conheciam o Velho Testamento. E eles conheciam o livro de Gênesis. E eles conheciam o propósito lá no início
de Deus. Mas eles ignoram aquilo. E esse é o problema, é a razão dos problemas em familiares hoje resultarem em separação. Homens estão ignorando o que a palavra de Deus diz. Agora, eu e vocês viemos aqui hoje para ouvir Deus falar conosco. Eu espero que ninguém saia desse salão aqui ignorando a palavra de Deus. E se você ignorar a palavra de Deus, eu vou te dizer, eu não tenho esperança para o seu casamento. E você pode casar, descasar, casar de novo, descasar, quantas vezes você quiser. Eu não trago esperança para você se você ignorar o plano de Deus, a palavra de Deus. Os fariseus estavam fazendo isso. Vocês não leram o que o Criador fez lá no início? E que disse, verso 5, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vocês leram isso lá no livro de Gênesis, né? O que Jesus está apresentando? Uma coisa nova? Um propósito novo de Deus? Não! Ele está apresentando o que o Criador revelou lá no início, quando criou o primeiro homem e a primeira mulher. Nada novo. E o Senhor Jesus acrescenta, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que eu quero tirar desse trecho aqui, mais uma vez para vocês, é: Jesus está dizendo, o propósito divino lá no Éden foi um e continua sendo o mesmo. Quando ele traz ao conhecimento dos judeus, na verdade eles já conheciam, mas traz a lembrança, a memória deles, o que eles já conheciam lá no Velho Testamento. Jesus está dizendo, o plano de Deus para a família não mudou, desde o Éden até os dias em que ele esteve aqui na terra. E sabe, e nós temos todos os motivos para crer que os planos de Deus não mudaram até hoje, século 21. O plano dele para a família continua sendo um homem e uma mulher, e que os dois se tornem uma só carne. O segundo trecho que aparece esse versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? A pergunta aqui é semelhante, mas agora eles não acrescentaram, o evangelista diz que ele omitiu aquela frase, por qualquer motivo. Mas eu quero que vocês notem a armadilha criada pelos fariseus. Marcos diz que eles o experimentaram. Sabe o que quer dizer isso? Armaram uma arapuca para o Senhor Jesus. Uma armadilha. Colocaram a armadilha debaixo dos pés e agora ele vai cair como um patinho. Sabe o que acontece quando a gente... Sabe quais as razões por que homens têm caído nessa armadilha criada por Satanás? E na armadilha criada por Satanás que tem levado homens a pensarem, olha, é verdade que Deus criou essa ideia de núcleo familiar, um homem e uma mulher, mas nós temos motivos suficientes para dar outras opções melhores. E quando o homem se acha mais sábio do que Deus, e começa a apresentar alternativas que Deus não apresentou, o que acontece com o homem? Ele cai nas armadilhas que ele próprio criou. Olha a resposta de Jesus, verso 3. Ele lhe respondeu, que vos ordenou Moisés? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? De fato, nós não lemos lá em Gênesis capítulo 2 que foi uma ordem de Moisés.
Mas nós sabemos quem escreveu o livro de Gênesis. Quem foi? Moisés. Ele escreveu Gênesis, ele escreveu Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. O que Jesus está dizendo é: vocês leram o que Moisés escreveu? E novamente Jesus está reportando aqueles fariseus ao jardim do Éden, ao começo. E mais uma vez o que Jesus está dizendo é: Deus tinha um plano lá no jardim do Éden, e o plano continua sendo o mesmo hoje. Ele não mudou. Malaquias capítulo 4, verso 6, o profeta disse a respeito de Deus: eu, o Senhor, não mudo. Essa é uma qualidade de Deus, ser um ser imutável. Seus propósitos não mudam, seus conceitos não mudam. O que ele disse lá no jardim do Éden continua valendo hoje. O que ele falou lá no jardim do Éden sobre o pecado continua falando hoje. Ele não muda. Nós mudamos, não mudamos? Lembram-se de algumas coisas que vocês pensavam quando vocês tinham 5 anos? Depois completaram 10, continuaram pensando da mesma forma? Não. Porque nós vamos aprendendo com a vida e os nossos pensamentos vão mudando. Depois chegamos aos 15 anos. Continuamos a pensar os mesmos pensamentos dos 10 anos? Não, mudamos de novo. Depois aos 20 anos, mudamos de novo. Bom, não vou falar que idade que eu estou, mas vocês querem saber, depois de 65 anos, eu estou pensando bem diferente de quando eu tinha 5, 10, 15, 20, 30, 40. Porque é uma característica nossa, nós aprendemos com a vida, com os acontecimentos que nos cercam, aprendemos estudando, aprendemos. Deus não tem que aprender nada, Ele sabe tudo. O Salmo 139 diz que Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele não aprende. Por isso Ele tem pensamentos que não mudam, por isso Ele é imutável. Malaquias diz: eu, o Senhor, não mudo. Que vos ordenou Moisés? O que Jesus queria dizer é a mesma coisa que Deus disse lá no jardim do Éden, Deus diz hoje. Tornaram eles, verso 4, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Gente, é impressionante como depois que o pecado entrou, em vez de homens pensarem em: Senhor, o que tu queres de mim para que haja união no meu casamento? Senhor, qual é a tua vontade para que eu e minha esposa, ou a esposa diga, eu e meu marido, experimentemos uma verdadeira, estável união, completa união, a tua vontade? Em vez de fazer esse tipo de pergunta, qual era a pergunta deles? Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Lembra-se de Gênesis capítulo 2, o homem foi criado sem pecado. E sem pecado ele recebe uma ordem de Deus de unir-se à sua esposa. Mas depois que o pecado entrou, o que é que tem na cabeça do homem? Separação. Que triste isso. E Jesus diz isso, verso 5. Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, Ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Mais uma vez, o Senhor Jesus se reporta à criação. E mais uma vez Ele estabelece o mesmo princípio. E Ele diz para aqueles fariseus: sabe por que vocês estão pensando em separação? Por causa da dureza do vosso coração.
Meus queridos ouvintes, nessa noite, nós temos ouvido falar de divórcios, separações, brigas, feminicídios, homicídios, muito mais do que nós gostaríamos de ouvir. Sabe por quê? Por causa da dureza do coração humano. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem falou foi Jesus. Depois que o pecado entrou, Ele tirou esse coração de carne que Deus nos deu e tornou esse coração endurecido, um coração de pedra, um coração insensível, um coração que não liga quando separações acontecem, um coração que, meu querido, obrigado, não está valendo não, viu? Eu uso só para sublinhar aqui, um coração insensível, é o que nós temos visto. Um coração que não sente quando a miséria é contemplada. E vocês vão entender daqui a pouco por que miséria. Porque uma separação é quebrar uma figura da união de Cristo e da sua igreja. E isso retrata um estado de miséria espiritual que o homem encontra. Como é que está o seu coração? O profeta, encarregado por Deus, diz: existe uma esperança para quem tem coração duro. Deus promete: tirarei de vós o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne, sensível, voltado para Deus. Lembram-se do corinho que nós entoamos? Agora há pouco. Renova-me, Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos de um processo de renovação que só Deus pode efetuar dentro de nós. Não é religião, não é igreja, não é pastor, não é rabino, não é pai de santo, não é padre. Ninguém pode fazer, a não ser Deus. Só Ele. Ele pode tirar o coração de pedra que pessoas que pecaram e se afastaram de Deus carregam. E no lugar dar um coração de carne sensível, inclinado para Deus e para as suas coisas. Eu quero que você examine o seu coração nessa noite. Talvez haja alguém aqui entre nós até que esteja à beira de uma separação. Deus está falando com você nessa noite. Separações acontecem por causa da dureza do nosso coração. E o Senhor Jesus termina dizendo: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora, o Evangelho de Marcos apresenta o Senhor Jesus como o servo. E quando ele se declara aquele que está disposto a cumprir a vontade de Deus e os seus propósitos na sua vida, quando ele se declara como o servo que esteve disposto a cumprir todo o propósito de Deus no seu viver, e ele fez isso nos seus 33 anos vividos aqui na terra, ele esteve disposto a cumprir a vontade do Senhor na sua vida, cada dia da sua vida, ele entregou a sua vida ao Pai, para que os propósitos do Pai fossem cumpridos no seu viver. Mas sabe o que ele coloca diante de nós? Um padrão a ser imitado. Você quer ser um seguidor de Jesus? Eu não chamei você para ser um membro dessa igreja, não. Eu perguntei se você quer ser um seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus é um imitador dele. E se o Senhor esteve disposto a ser o servo perfeito de Deus, você deve estar disposto a imitar o Senhor, sendo um servo que cumpra a vontade dele também na sua vida. E a vontade dele para a sua vida de casado é: o que Deus ajuntou, não separe
o homem. Vamos para o quarto trecho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Agora deixe-me dizer uma coisa. Talvez essas palavras não possam ser dirigidas a todos aqui. Paulo as estava dirigindo a pessoas que já tinham se arrependido dos seus pecados e crido em Cristo como seu Salvador. E uma vez que isso acontece na vida de alguém, aquela pessoa passa a ser membro do corpo de Cristo. O que a Bíblia chama o corpo de Cristo? A sua igreja. Eu não estou dizendo igreja XYZ que você conhece aí por fora, nomes de igreja, e já viu isso em tabuletas na frente de muitos prédios. A igreja de Cristo é composta por todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, colocaram a sua fé em Cristo e só em Cristo. E confiam nele e só nele, para livrarem-se do inferno de fogo e viverem uma vida devotada a ele. Placa de igreja não salva ninguém. Ser seguidor de um pastor não salva ninguém. Quem salva é só Cristo. Isso é o que a Bíblia diz. Então, se você já se arrependeu dos seus pecados, já reconheceu quem você é, um pecador que tem transgredido e quebrado os mandamentos de Deus, ao longo de toda a sua vida, porque na verdade você já nasceu pecador, e já nasceu com uma natureza inclinada para o pecado, e você tem manifestado essa natureza ao longo da sua vida, e aqueles que tivemos mais oportunidade de manifestar nossa natureza maligna, caída, adâmica, herdada dos nossos pais, completamente corrompida. Não há esperança em nós, para nós mudarmos a nossa situação. Mas se eu me arrependo dos meus pecados, e eu coloco a minha fé em Cristo, esses são os dois únicos passos que a palavra de Deus coloca como condição para sermos salvos eternamente. E uma vez sendo salvos, agora nós pertencemos à igreja de Cristo. Então eu vou perguntar para você, e você responda para si mesmo. Você pertence à igreja de Cristo? Vou responder qualquer coisa, esse cara não sabe a minha vida, e de fato eu não sei, eu não conheço a maioria de vocês. E não sei se vocês já tomaram essa decisão ou não. Eu me lembro quando eu tomei essa decisão. Eu me lembro. Mas não sou eu quem vai julgar você, porque eu não conheço o coração de cada um. Mas haverá um dia que todos estarão na frente do Deus único, vivo e verdadeiro, santo, 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 justo, e Ele sim conhecedor de cada um de nós. E naquele dia Ele vai dizer se você já creu em Cristo como seu Salvador ou não. Então responda diante dele. Você pertence à igreja de Cristo já? É um salvo pela fé em Cristo? Reconhece que a morte dele lá na cruz do Calvário não foi porque ele merecia, mas porque você e eu merecíamos, e ele tomou o nosso lugar naquela cruz, tornando-se o nosso substituto? Se você já fez isso, então agora é para você o que eu vou dizer. O seu corpo, diz o verso 15, é membro de Cristo, ok? O seu corpo é membro de Cristo. E Paulo pergunta, e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Você está dizendo, não estou entendendo. Como é que eu posso tornar o meu corpo,
que é membro de Cristo, como é que eu posso tornar esse corpo membro de uma meretriz? Então continua a leitura. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Há uma exigência no matrimônio criado por Deus. Há uma exigência. Um homem para uma mulher para um homem e só. Mas os homens têm criado outras opções. Depois que o pecado entrou, homens adulteraram, mulheres adulteraram e tiveram um relacionamento extraconjugal, fora do seu relacionamento conjugal. Uniram o seu corpo com o corpo de uma mulher ou de um outro homem que não era o seu cônjuge. Isso a Bíblia chama de adultério. Isso a Bíblia chama de pecado. Isso a Bíblia chama de unir o meu corpo com o corpo de uma meretriz, ou de um meretriz, ou de um prostituto. Peraí, mas esse corpo, agora que eu crio em Cristo como meu Salvador, ele pertence a quem? A Cristo. Quando dentro do sagrado matrimônio eu tenho um relacionamento com a minha esposa, isso não só foi concedido, aprovado, ensinado por Deus e abençoado por Ele. Mas fora desse limite que Deus estabeleceu, isso é pecado. Os homens chamam de pular cerca para diminuir a gravidade do pecado. A Bíblia não diminui não. A Bíblia chama de pecado. A Bíblia chama de pecado. E Provérbios capítulo 5 diz que aquele que faz isso, bota fogo na sua própria roupa. E quando for velho, vai gemer de dor, de consequências dessa prostituição, dessa imoralidade praticada. Talvez você não tenha pensado lá em Gênesis, quando Deus disse para Adão e Eva, agora os dois vão ser uma carne. Sabe o que Deus estava dizendo? Que agora vocês podem ter um relacionamento sexual íntimo entre vocês. Vocês são marido e mulher. Esse relacionamento foi ensinado, foi criado por Deus, foi dado ao homem para que dado ao homem e à mulher para que os dois gozassem de prazer dentro do casamento. E o casamento protege para que esse relacionamento continue sendo um relacionamento santo. Santo. Dentro desse limite que Deus estabeleceu, o relacionamento é santo, abençoado por Deus. Fora do limite que Deus estabeleceu, esse relacionamento é pecado. Pecado. O último trecho, carta aos Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 22, nós lemos: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Palavras dirigidas às mulheres. Agora 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
E sabe de uma coisa? Nós pensaríamos que Paulo aqui está dando orientação para que maridos e mulheres se comportem daquele jeito que Deus acha que é o ideal para que o casamento seja feliz. Mas quando ele chega no verso 32, ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Dá a impressão que eu falei de Adão, que eu falei do homem. Dá a impressão que eu falei da mulher, mas na verdade não estava falando nem de um nem de outro. Eu estava só mostrando que o relacionamento entre o marido e a mulher deve ser uma figura de um relacionamento muito maior entre Cristo e a sua igreja. Porque o relacionamento que há entre marido e mulher é para essa vida, é limitado a essa vida. Mas o relacionamento entre Cristo e a sua igreja será um relacionamento eterno. Agora, maridos aqui presentes, lembra de amar e proteger a sua esposa, que eu falei no início? Se você fizer isso, você está se tornando semelhante a Cristo, porque Ele ama e Ele protege a sua igreja. Esposas, vocês acabaram de ler, sejam submissas ao seu marido. Sabe por quê? Porque se vocês fizerem isso, vocês vão estar ensinando a igreja, que a igreja também deve ser submissa ao seu noivo por enquanto, marido dentro em breve, para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Esse último trecho que traz esse versículo, lá de Gênesis 2:24, pela quinta vez na palavra de Deus, ele mostra o plano geral de Deus. Na verdade, quando Deus criou um homem e uma mulher, Ele tinha em mente um relacionamento por algum tempo. Mas esse relacionamento, para que fosse figura, símbolo de um relacionamento eterno entre Cristo e a igreja. Então eu tenho que pensar, como marido, eu tenho representado Cristo no meu casamento? E você, esposa, tem que pensar, eu tenho representado a igreja no meu casamento? É uma pergunta que cada um de nós tem que fazer. E representar bem significa dois tornarem-se um. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meus queridos, 5 vezes Deus está repetindo isso na sua palavra. Vocês acham que é importante ou não? No segundo momento, nós vamos ver como é possível que essa unidade apareça no nosso dia a dia. Primeiro estudo nós vimos ordenança de Deus, repetida na sua palavra. A ênfase que Ele dá. Na segunda parte nós vamos ver, e no nosso dia a dia, como é que é possível que essa unidade se estabeleça no nosso relacionamento. Que o Senhor acrescente a sua bênção para a sua palavra nessa noite. Amém.